Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, Dr. Humberto Façanha. Dr. Humberto já é de casa, é colunista da revista Newslab há muitos anos. Ele é dono da seção Gestão Laboratorial, professor e engenheiro, consultor da SBAC, professor de instituições super renomadas. Hoje ele traz para nós o assunto de como aumentar os lucros do seu laboratório sem investimentos. Doutor Humberto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá, vamos dizer como é que faz essa mágica aí. A palavra está com você. Ok, muito obrigado. Eu me sinto muito honrado pela oportunidade que a Newslab está me oferecendo nesse momento, porque compartilhar e partilhar desse time de profissionais que compõem esta organização tradicional, para mim, repito, é uma honra. Então, eu fico muito alegre de poder compartilhar o pouco que conhecemos com o mundo das análises clínicas. Isso, de certa forma, faz parte de uma missão em que a gente acredita, na qual a gente acredita que o conhecimento é a única coisa que, quanto mais dividido, mais se multiplica, não é? Então, eu tenho realmente eu gosto de fazer isso, repartir o pouco que eu conheço. E esse tema proposto pela Newslab é um tema de extrema importância face aos grandes desafios que o mercado das análises clínicas está enfrentando atualmente. Então, é extremamente pertinente e eu tenho a esperança, efetivamente, que depois desse nosso encontro de uma hora, eu tenha ajudado um pouco os profissionais, os gestores de laboratórios na área de econômica e financeira das suas organizações, a incrementar os lucros, aumentar a competitividade e reduzir os riscos de insolvência, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos lá ver como é que a gente faz essa mágica de aumentar os lucros sem novos investimentos na área assim física, de equipamentos, né? Na verdade, existe um investimento que é um investimento no aporte de gestão, no aporte de novos conhecimentos, novas formas de fazer a gestão. Né? Então, Até para poder usar de uma forma mais eficaz e direcionada tudo aquilo que já se tem, é isso? exatamente, essa é a essência da proposta. Sem novos aportes, digamos, físicos, assim, de área Certo. física, de equipamento, mas aporte de conhecimento. Nós vamos falar em aporte de conhecimento. Na verdade, é isso. Tá bom? Muito obrigado pela ajuda aí, Luciano. Muito obrigado. Saiba que o prazer é todo nosso em recebê-lo e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo riquíssimo para o pessoal que tem acompanhado o nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado. Agora pode iniciar a sua aula. Ok. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu coloco aqui as publicações, eu escrevi 5 livros na área de gestão para laboratórios. Esses livros aqui são os últimos dois, o Tratado de Gestão e o Progelab, que é o Programa Nacional para a Profissionalização da Gestão Laboratorial. Ambos foram editados e publicados pela revista Newslab. Então, para quem quiser se aprofundar no tema, fazer os pedidos aí através do site da Newslab ou da Amazon, né, conforme está colocado aí. Esses livros são livros assim que traduzem 20 anos de experiência do mundo das análises clínicas, onde a gente colocou realmente as soluções pragmáticas para os problemas do dia a dia do laboratório. São livros que efetivamente não podem não ser os melhores do mundo, mas são livros honestos em termos de conteúdo. É a realidade prática, é a praxis da vida da vida organizacional de um laboratório, né? Então, todo o que nós vamos apresentar e o próprio software que nós vamos apresentar, os fundamentos estão no conteúdo desses 2 livros, né? E, como eu falei, são livros com base
materialização da experiência prática de toda a nossa convivência com o mundo das análises clínicas. É pragmático, é, é a questão prática, o enfoque é prático. É, a gente tem que procurar dizer o que tem que ser feito e não só procurar aprofundar teorias. Então, o enfoque é prático. Eu faço sempre essa pergunta: o que é um laboratório? Ultimamente eu tenho feito essa pergunta. E nas minhas palestras, conferências, workshop, cursos, mini cursos em congressos, e eu tenho recebido diversas respostas. E eu digo para vocês que de todas as respostas que eu recebi ao longo da minha experiência, nenhuma foi aquela que eu esperava sob o ponto de vista econômico-financeiro, não é? E as pessoas nunca me responderam que um laboratório é uma alternativa de investimento. Laboratório é uma alternativa de investimento. As pessoas, os empresários têm, vamos dizer, dispõem de um dinheiro, de um capital, ou então pretendem fazer um financiamento, têm formação na área tal, e, e resolvem, então, alocar esse recurso num laboratório, seja recurso de tempo, seja o recurso financeiro. Então, laboratório é uma alternativa de investimento, ele foi feito para dar retorno para esse investimento. É isso. Ele é mais do que uma paixão de um sonho, da realização de um sonho. Ele é uma alternativa de investimento e deve ser tratado como tal. E, portanto, uma alternativa de investimento tem que ser gerida com profissionalismo, né? Eu coloco, a gente faz um implante dentário com ferreiro, óculos com carpinteiro, pinta a casa com dentista, certamente que não. Então, por que o administrador do laboratório não administra a sua organização de forma profissional na área econômica, né? Eu sei que na área técnica, na área da qualidade dos seus exames, na bancada, qualidade de bancada, não há dúvida, eu não questiono jamais a capacidade e a honestidade e a decência de procedimento dos profissionais das análises clínicas. Mas na área econômica financeira é uma raridade tu encontrar gestão profissional nos laboratórios, principalmente os pequenos e médios. Tá? Então, fica aqui a dica de que você deve implantar gestão profissional no seu laboratório na área econômica financeira, porque ele é que gera, no fundo, depois os seus lucros e seus novos investimentos, né? Que esses novos investimentos, normalmente você faz com bancos, negocia as taxas de rentabilidade, processos de liquidez, faz tudo de forma profissional, mas muitas e a maioria das vezes esquecem de gerir profissionalmente o seu laboratório, que é a origem de tudo, de todos os seus recursos, né? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, rapidamente, através de um diagrama de Chikawa ou diagrama de causa e efeito, que é um diagrama usado para representar processos. O laboratório de vocês é um conjunto de processos. Então, e vou mostrar assim rapidamente a construção para mostrar o laboratório de vocês de uma nova forma que talvez vocês não estão acostumados de vê-la, que é, digamos assim, onde aparecem todos os insumos que vocês retiram da sociedade, que são aquilo que gera os seus custos, agregam valor nesses insumos através dos processos existentes no laboratório e repõem na sociedade os benefícios, né? Que são os resultados dos exames de vocês, os seus serviços prestados, né? E com isso vocês geram a receita. E a relação entre receitas e insumos é o que se chama de produtividade. E a maior produtividade é o que gera a maior competitividade e o menor risco de insolvência. Essa é a essência de tudo que vocês têm no laboratório de vocês. Eu vou colocar tudo isso assim rapidamente na dinâmica desse slide, para vocês enxergarem o que é o laboratório de vocês, sob o ponto de vista desses processos e da competitividade e do risco de insolvência. Olha só,
Então, foi criado aí pelo o Ishikawa, né, diagrama de causa e efeito. Nas espinhas do peixe tem os itens de verificação, que são os drivers. Na cabeça do peixe, nós temos os resultados, os efeitos, que são os itens de controle, são outcomes, né? Os macroprocessos ficam na cabeça do peixe, e são os resultados finais dos processos menores, que são as espinhas do peixe. Então, dentro das espinhas do peixe, nós vamos ter todos os insumos, os microprocessos de insumos e os microprocessos de receitas, né, de produção. Tudo isso vai gerar um macroprocesso, que são os resultados finais, gerando a competitividade e o consequente risco de insolvência do laboratório. E isso tudo, todos esses processos devem ter os seus controles, ok? E nós vamos ver que os processos são controlados onde tem causa e efeito, tem o processo, e eles são controlados por indicadores de desempenho e suas metas. Mas as metas devem ser estabelecidas por processo de benchmark, ou seja, se comparando com a concorrência. Aí nós estamos fazendo gestão. Gestão de laboratório é controlar seus processos. E os processos do laboratório, toda essa esquema, nesse diagrama de causa e efeito, agora que eu vou construir aqui para vocês, ó. Ok. Todos esses processos aí, ó, que estão aparecendo na tela, são processos de insumos, são processos de receitas, de produção, e que vão construindo todo o laboratório de vocês, na realidade objetiva dos fatos. Aí vocês veem a complexidade que é do laboratório. E normalmente as pessoas não têm consciência do que representa, sob o ponto do desafio que representa um laboratório, sob o ponto de vista de gestão. Né? Então, olha aí, depois de tirar o peixe de fundo, nós temos aqui as espinhas, os itens de verificação, os itens de controle. Os itens de controle aqui eu coloquei como margem de segurança, margem líquida de lucro, dia do mês que atinge o ponto de equilíbrio. Tem mais um, que é a razão operacional. Todas essas fórmulas aqui decorrem de um conjunto de fórmulas, através da regressão das fórmulas, todos esses insumos e as receitas. Então, tudo vem daqui, gera os resultados. Nós temos que estabelecer para todos esses indicadores comparações em termos de benchmark competitivo, para saber se você está sendo competitivo ou não, não é? Então, vocês veem, isso é o laboratório de vocês. Né? E eu quero que vocês tenham a complexidade dos laboratórios nas suas mentes, para conseguir captar, avaliar o que representa o desafio do título da nossa conferência aqui, do nosso webinar, que é como aumentar os lucros, e a competitividade, e reduzir os riscos de solvência, sem novos investimentos, né? No caso, somente com aporte de gestão. Né? Esse é o objetivo. Então, vocês têm que ter em mente aquele diagrama de causa e efeito, que representa o processo de existência do laboratório de vocês. Bom, mas por que isso aí? Porque eu vou colocar rapidamente as ameaças que existem, né? A queda e estagnação dos preços dos exames, acirramento da concorrência com novos entrantes no mercado. Eu coloquei aí mais de 100 mil, porque pega todas as farmácias. Vocês estão sabendo que as farmácias agora estão entrando numa competição bem grande, né? Através, inclusive, da nova RDC, que já concordou com essa questão formalizou a questão dos testes, né? Eu digo dos testes, né? Do screening, né? Porque, na verdade, não são exames. Os exames são feitos pelos laboratórios. Né? O que as farmácias podem fazer são testes de screening, né? Ou seja, depois tomar todas as providências verdadeiramente para buscar, junto aos laboratórios, os exames, com toda a qualidade e o nível de exigência, inclusive de notificações e tal, que contempla a nova RDC. Novos modelos de negócio, a telemedicina, o High Lab. Na verdade, aqui no item anterior, os novos entrantes também têm
desvios de função dos laboratórios de apoio, né, que entram com concorrência de porta, as clínicas médicas entrando também como postos de coleta, o mercado está muito conturbado, aumentando em muito as ameaças. Né? Novas orientações dogmáticas para a saúde em função do progresso inerente à evolução da humanidade, mas exigindo respostas mais rápidas, interpolaridade crescente, né, entre smartphone e as tecnologias vestíveis, indústria 4.0, né, internet das coisas, computação em nuvem, big data, isso aí tudo exige uma nova capacitação dos laboratórios para conseguir acompanhar como o mundo está evoluindo, né, nos últimos tempos. E a necessidade crescente de reduzir o prazo de entrega dos exames. Ainda, né? A inflação agora que está ameaçando chegar a 2 dígitos, né? Produzindo talvez recessão, e o que é pior, às vezes, recessão com inflação, que é a estagflação, né? Tudo isso aí a gente nos leva a pensar que a capacidade dos laboratórios de crescer a sua receita, ou seja, aumentar os preços dos seus produtos ou aumentar a sua fatia de mercado, é extremamente dificultada pela entrada de novos concorrentes e pela incapacidade de poder barganhar com os compradores de serviços, que são os convênios, que no fundo são os donos dos nossos clientes, do portfólio dos laboratórios, né? Então, a velocidade do laboratório crescer na receita certamente não é a mesma velocidade do crescimento dos insumos, né? Que são os custos, né? Que vão crescer de maneira muito mais rápida, com a taxa de crescimento muito maior, do que a taxa de crescimento, a capacidade de crescer que os laboratórios têm na área das receitas, né? Inclusive nos preços, nos custos de chapa branca, tal, né? Então, o ameaço de uma inflação de 2 dígitos é uma coisa espetacular. Desse ambiente de negócio que eu estou falando para vocês aí, novas faculdades, novos profissionais na área das análises clínicas, entrando de muitos novos laboratórios, farmácias, clínicas, desvios de função dos laboratórios de apoio, todas as novas exigências tecnológicas, emerge uma, uma, uma concorrência, desculpe, uma consequência lógica, né? Que houve uma ruptura no equilíbrio entre demanda e oferta de exame na área das nossas clínicas, né? Causando a precipitação geral no preço dos produtos, dos exames. Né? Essa é uma coisa inquestionável, né? Até pela socialização da medicina e, sobretudo, pela produção industrial de exames. Os exames eram feitos de forma manual, praticamente, há 30 anos, e agora é de forma industrializada, né? Então, isso aí gera o grande problema vigente hoje nos laboratórios, né? Que é o risco crescente de insolvência dos laboratórios clínicos decorrente da queda da competitividade, né? Então, esse é o problema geral no mercado das análises clínicas. Caiu a competitividade e aumentou o risco de insolvência, cresce o risco de insolvência, né? Esse é o exame, esse é o exame, desculpe, é o problema existente atualmente no mercado das análises clínicas. E aqui eu informo uma coisa para vocês, né? Muitos dos que estão me assistindo vão pensar imediatamente, mas eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou tendo muito lucro. Certamente, existem nichos privilegiados onde o ticket médio é altíssimo e mesmo com uma deficiência na gestão econômico-financeira, o lucro é grande, porque o ticket médio é muito elevado. Só que tende cada vez mais a diminuir os locais em que onde a concorrência acirrada não entrou, não está existindo ainda pela entrada de novos concorrentes. Então, existe no mercado das análises clínicas, por exemplo, porque o Brasil é um país continental, variações compatíveis com o tamanho continental do nosso país. Por exemplo, o ticket médio varia, às vezes, de abaixo de 5, por exemplo, em laboratórios a nível que não é ambulatorial, hospitalar, e atende basicamente SUS, a
a ticket médio de R$ 35, R$ 40, né? Variações de 700%, 800% do ticket médio. Então, evidentemente, um laboratório que tem um alto ticket médio está efetivamente com muito lucro, lucro satisfatório, independente dos seus proprietários, dos seus gestores, se preocuparem em ser eficientes na sua gestão. Contudo, na medida em que a concorrência sai dos grandes centros e vai pela capilaridade, ela vai se expandindo em todo o território nacional. É uma questão de tempo que nos mais longínquos sertões a concorrência chegue de forma predatória. Não é? E aí só sobreviverão ou serão os últimos a, pelo menos, sofrerem muito aqueles gestores que tiverem competência na gestão econômico-financeira dos seus laboratórios. Lucros grandes atualmente não asseguram futuro perene, se não houver gestão profissional. Esse é o recado, né? Que é o título da nossa palestra. Né? Então, as causas de socialização da medicina, produção industrial do exame e aliada à carência de gestão profissional. Dessas causas aí, que é a socialização da medicina, produção industrial do exame e carência de gestão profissional, qual é a única que o gestor, que está ao alcance das decisões dos gestores? Cabe ao gestor dizer, não concordo com a socialização da medicina, agora os convênios não existem mais e os clientes vão ser clientes particulares e, como era antigamente, eu vou impor o preço. Tem como. Ou diz assim, não concordo com a produção industrial de exames. Os exames vão ser manuais e, portanto, a demanda vai ser muito superior à capacidade dos laboratórios de produzir e, portanto, os preços dos meus exames vão subir. Tem, os exames vão continuar sendo feitos de produção industrial cada vez mais. Né? Então, a única que tem capacidade de atuação é o quê? A carência na gestão profissional, que é onde nós entramos com o título na nossa conferência, porque aporte de gestão profissional é que pode aumentar os lucros e diminuir o risco de insolvência através de um aumento da competitividade. Tá? Lembrando sempre o título da nossa conferência. Né? Bom, a essência desses grandes desafios é essa aqui. Ó. Eu juntei o que o Heráclito de Éfeso disse em 540 a.C., que nada é permanente exceto a mudança, tudo flui. Desculpe. O que Charles Darwin colocou na Origem das Espécies, a famosa obra dele, né, a teoria da seleção natural, no qual o meio ambiente é responsável por selecionar o mais apto a sobreviver. Eu juntei esses dois conceitos aí, separados por quase 1.500 anos, e coloquei a essência do problema atual dos laboratórios. Né? Tudo muda de forma permanente, somente os mais aptos, com capacidade de se adaptar mais rapidamente, irão sobreviver. É isso que eu quero que os gestores guardem, quem está me ouvindo, quem está me vendo. Tá? Vocês vão ter que ter capacidade de se adaptar rapidamente às novas exigências, aos novos desafios que estão chegando de uma forma muito veloz. Então, esse é o desafio que vocês têm que trazer muito presente. Vou te falar rapidamente. O que é um problema? Um resultado indesejado de um processo. É um indicador de desempenho que não atingiu a meta. E qual é o problema definitivo no laboratório? Estou enfatizando. Nós já falamos, acabamos de falar. O problema definitivo de um laboratório, que é o desafio para os gestores laboratoriais, é a queda na produtividade, que reduz a competitividade e aumenta o risco de insolvência. E a produtividade, o que é? É a relação entre receitas produzidas no laboratório e os insumos que tu retira da sociedade. A diferença disso aí é a produtividade, ou seja, corresponde aos valores que a eficiência na gestão profissional consegue agregar aos processos dos insumos. Então, quanto mais você for eficiente como gestor, mais valor vocês vão agregar aos insumos retirados da sociedade e, portanto, mais receitas vocês vão conseguir produzir em função da qualidade percebida pelo cliente dos seus exames. A qualidade lato sensu, não é só a qualidade a nível de precisão e exatidão, mas a entrega certa, no local certo, no horário combinado,
né? Tudo certinho. É a qualidade total, né, do exame, não é só a qualidade de bancada. Qualidade de bancada, teoricamente, tudo é igual, pelo menos na cabeça do cliente, na cabeça do usuário. Ou tu entra num avião achando que num avião não tem capacidade de voar e vai cair. Não, tu presume que todas as companhias aéreas, os aviões voam com segurança. A mesma coisa o cliente. Lá, o cara que entra no teu laboratório presume que os exames têm qualidade de exatidão e precisão igual. Né? Então, qualidade não é mais diferencial competitivo. Qualidade técnica dos exames, isso é qualidade mandatória, é o mínimo que se faz, é o mínimo que se espera dos aviões. Tá certo? Ah? Então, vamos continuar aqui, né? Oh, desculpe, vamos voltar aqui, que passou muito rápido. Olha aqui. Ó. Então, eu pergunto, vocês gestores laboratoriais que estão me ouvindo e me vendo, vocês têm como identificar a competitividade e medir o risco de solvência do laboratório, que é a essência da gestão econômico-financeira do laboratório, e que sem ela o laboratório não sobrevive? Se vocês não medem a competitividade nem o risco de solvência, você pode estar ganhando muito dinheiro, porque tem um ticket médio alto, mas você não está controlando efetivamente, com competência, os processos de gestão econômico-financeira do seu laboratório. Não é? Mesmo que esteja lucrando muito. Porque lucrar muito, ter sucesso, onde abundam as receitas, onde se paga pelos seus exames o que você pede, aí é fácil. O difícil é fazer uma gestão eficiente para ser competitivo, onde existe concorrência acirrada. Então, é o seguinte, não se deite em berço esplêndido porque vocês estão ganhando muito hoje. O amanhã poderá ser diferente, em função das perspectivas do mercado. Tá? Então, quem não sabe calcular sua competitividade e avaliar seu risco de solvência, se comparando com os concorrentes, não sabe se localizar no mapa da concorrência mundial. Concorrência local, onde está, concorrência municipal, concorrência estadual, concorrência federal e até mundial, porque agora os concorrentes do exterior estão chegando aqui. Mais dia menos dia, mesmo uma cidadezinha do interior vai ter um laboratório gerido e controlado por estrangeiros, né? Então, quem não sabe onde anda está perdido, simples assim. Né? Tudo no mundo é causa e efeito. Onde tem uma causa e um efeito, tem um processo. O laboratório é um conjunto de processos. E o que é a gestão de um laboratório? É o controle dos processos. Controle de processos, como é feito? Mediante indicadores de desempenho e metas. E o importante, as metas têm que ser estabelecidas com benchmark, e de preferência não benchmark interno, se comparando consigo mesmo ao longo do tempo, se comparando com seus concorrentes, né? E gerar o ciclo PDCA de gestão, que é o método de gestão do terceiro milênio. Né? Sem processo de benchmark não existe gestão. Não existe. O Deming, que é o guru da qualidade, diz que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E eu, humildemente, coloco que o que não pode ser medido e comparado não pode ser gerenciado. Porque se tu está numa corrida de maratona de Fórmula 1 e não sabe como é que andam os teus concorrentes, como é que tu vai administrar a tua própria velocidade, as tuas acelerações, o teu combustível. Tem que estar se comparando, senão tu não sabe onde anda. Não é? E é como vocês, gestores que são técnicos, avaliam o resultado dos seus exames. Se me diz que a glicemia está 400 miligramas por decilitro, só isso aí pode ser medido da forma mais exata e precisa possível, não adianta nada em benefício do paciente, porque se você não tiver o valor de referência, tem que ser igual a menor que 10, igual a menor que 100, maior que 70, acredito que é isso, em torno disso, não sou técnico, mas se não tem o valor de referência, não serve para tomar decisão gerencial em benefício do paciente, não serve para nada. E o valor de referência é em função do conjunto dos concorrentes. Então, você tem que, como gestor econômico-financeiro, estabelecer as metas dos seus processos econômico-financeiros com a concorrência, para poder saber se você está perdendo ou ganhando, ou vai perder ou vai ganhar logo adiante a corrida. Fica bem claro isso aí. Comparem sempre com os exames, as referências dos exames de vocês.
Alguém faz gestão se não tiver valor de referência? Não. Mas vocês fazem a gestão dos seus laboratórios, né, sem nenhum valor de referência. Como é que pode? Que é o que dá o dinheiro para vocês, que mantém o laboratório vivo. Vocês fazem a gestão sem valor de referência. Isso é um absurdo, sob o ponto de vista econômico-financeiro. Vocês, gestores laboratoriais, que não controlam o processo econômico-financeiro, que não estabelecem indicadores de controles sobre esses processos, e não, principalmente, não estabelecem valores de referência, processo de benchmark sobre a partir da concorrência, um benchmark competitivo, vocês estão fazendo, é como vocês estarem dando resultado dos seus é, dos seus exames sem valor de referência, o que é um absurdo. Mas pensem bem, analisem profundamente a consciência de vocês. A grande maioria, eu tenho certeza, que está cuidando do seu negócio, que é aquilo que é a sua paixão, que dá a razão da sua existência profissional, é da onde você tira o sustento da família e os seus lucros para fazer novos investimentos, você está gerindo de forma amadora, sem valor de referência. Pensem sobre isso, tá? Redução da competitividade, aumento do risco de insolvência, e cada vez mais o mundo está evoluindo rapidamente, as exigências de gestão cada vez maior, e nós não estamos conseguindo fazer o básico, às vezes, que é saber como calcular o custo de produção de um exame, né? O custo de produção da glicose, do hemograma e tal. Né? Então, o que nós temos que fazer, né, nessa situação? É, vou dar uma fórmula simples para vocês aí, laboratório competente é igual a mais B mais C mais D. O que é o A? Tem o maior número possível de exames. O que é o B? Tem o maior ticket médio possível, valor médio dos exames. O que é C? Tem a maior eficiência produtiva, menores custos de produção. O que tem a maior produtividade dos custos fixos, menores custos fixos. Bom, então, com isso, você consegue sobreviver. Agora, vou apresentar o nosso produto, que é um produto que se propõe a preencher essa enorme lacuna que falta para os excelentes gestores técnicos se tornarem excelentes gestores profissionais. Então, nós lançamos no mercado, junto com o sistema WorkLab, sistema de software para gestão de laboratórios, né? WorkLab. Nós lançamos o WorkLab SAD, né? Nós, então, a parceria da consultoria Unidos com o sistema, o LIS WorkLab SAD, o WorkLab. Criamos o produto WorkLab SAD. O que é o SAD? SAD, é Sistema de Apoio à Decisão. Então, nós estamos colocando, disponibilizando para o mundo das análises clínicas um sistema de apoio à decisão para facilitar gestores que têm a formação técnica em gestores profissionais na área econômica e financeira dos seus laboratórios. Esse é o proposto, a proposta do WorkLab SAD, que é esse sistema de apoio à decisão que nós estamos lançando, nós da Unidos Consultoria estamos lançando junto com o sistema de informática laboratorial, o WorkLab, conhecido por todos, né? Conhecido por todos. Se trata de um software de gestão de laboratórios que tem a maior capilaridade entre os laboratórios do Brasil, né? Então, vamos apresentar isso aí, como voltando lá ao início, para resolver o problema dos desafios futuros, aumentar os lucros e reduzir o nível o risco de insolvência. É o propósito da nossa palestra, né? Aumentar os lucros, aumentar a competitividade, reduzir o risco de insolvência. Então, estamos apresentando um sistema de apoio à decisão, resultante de uma parceria da Unidos Consultoria com o LIS WorkLab. Apresentar para vocês isso aí. Qual é o nosso diferencial competitivo?
Esse nosso sistema mensura a competitividade empresarial dos laboratórios, mensura a competitividade empresarial, ele mensura o risco de insolvência, ele classifica os laboratórios em um ranking nacional de competência gerencial, ele estabelece as metas do planejamento estratégico com base na concorrência, tem um processo exclusivo de benchmark competitivo de cooperação com o nacional, né? Porque nós já vimos que é fundamental. Então, ele, por consequência, ele aumenta os lucros quantificado com base nas oportunidades de melhoria identificadas e mensuradas, né? Então, tudo não é eu acho, eu penso, não, tudo é mensurado, quantificado, analisado. Então, é feita a qualificação através da análise e a quantificação, que é a mensuração dos resultados. O que tem que ser feito e uma vez feito isso, essas ações corretivas e preventivas, qual é o aumento esperado, o ganho potencial dessas ações. Então, está aqui o nosso sistema o WorkLab SAD, a Ranking Nacional de Competência Gerencial. Muito bem. Esse é o menu deles, né? Então, a gente tem aqui o Ranking Nacional de Competência Gerencial, os índices de eficiência gerencial, o diagnóstico que identifica problema e proposta de soluções, um quadro sinótico de resultado, tabela cronológica, análise de causas e soluções com fundamento nos insumos de custos fixos, análise de causas e soluções com indicadores de custos variáveis, análise de causas e soluções, indicadores diversos com fundamento básico na receita, né, na produção, um resultado geral da empresa, que é um DRE dinâmico que criamos, o ganho potencial das soluções, e temos um anexo aqui, que é uma análise de mercado, onde relaciona os convênios, os médicos e os exames que são demandados, importados diretamente dos listos, detalhando tudo no que tange o mercado que o laboratório atende, tá? Então, vamos apresentar rapidamente aqui, deixa eu conferir o nosso tempo aqui, vamos ter que correr um pouquinho mais. No Ranking Nacional de Competência Gerencial, vamos analisar, em princípio, o mês de julho do ano 2021, nós temos vários anos, o laboratório, nós vamos mostrar um laboratório exemplo, um laboratório real, que existe no mundo real, não temos compromisso com o processo de benchmark, porque ele é dinâmico, e, portanto, os valores que vocês veem aqui não são os que vão valer mais, porque o processo de benchmark ele é atualizado de forma permanente, de forma dinâmica, mas o laboratório exame e o processo de benchmark, na época que foi feito, era esse verdadeiro. Então, é um exemplo real, como disse lá no início, que nem os livros, é real, prático das coisas, não é conversa de teoria, de conceitos, não, é resultado pragmático, testado e já com a sua eficiência comprovada. E não é só no mês de julho, algumas vezes vamos derivar para outros meses, inclusive também não é só 2021. Conforme a necessidade de análise de tendência, vamos ver outros anos. Mas em base, normalmente vamos estar falando do mês de julho de 2021. Então, o ranking nacional, aqui classifica o laboratório de forma sempre absoluta, ninguém sabe a posição do outro, é tudo absolutamente confidencial, tá? Nós criamos 4 indicadores de eficiência gerencial e o resultado desses 4 indicadores, que é o índice de eficiência gerencial geral, o índice de eficiência diversos, o índice de eficiência gerencial dos custos fixos e dos custos variáveis aqui, custos aqui. O conjunto desses resultados classifica o laboratório, os 100 primeiros classificados. Quem ficar igual ou acima de 100, desculpe, fica sempre, não vai aparecer aqui. Então, o desafio gerencial é, por exemplo, aqui no mês de junho. Ó. No mês de junho, o laboratório, nos 4 índices, ele ficou em azul. Azul é o primeiro partido, de primeiro a 25, do primeiro lugar ao 25º lugar. Quem está no verde é do 26º ao 50º, aos 50. Do 51 ao 75 é amarelo. E do 76 ao 100 é vermelho. Então, o topo do ranking, o primeiro lugar é o mais alto possível azul, depois o mais alto possível verde, depois o mais alto possível amarelo e, por fim, o mais alto possível vermelho. Não é? Aquele que nem aparece, que está aqui, saiu de 100, centésimo lugar ou pior.
Então, o objetivo é ser tudo azul. Então, nos três indicadores, né? Então, você vê rapidamente a classificação do laboratório e vê se está bom ou ruim. Aqui é o ano de 2021, todos os meses do ano de 2021. Claro que no software mesmo, o gestor laboratoriais, à medida que vai passando os meses, eles vão construindo o gráfico em função dos dados lançados, né? No mês de julho, você vê aqui que o índice geral aqui ficou amarelo, o índice quer dizer, uma classificação que não nos serve, o diversos ficou vermelho, quer dizer, pior ainda, é acima do 75º lugar, nos de variáveis é amarelo, um pouquinho melhor, e nos fixos, o mês de julho, verde, quer dizer, ficou entre o 26º e o 50º, 50, ficou melhor. Então, esse resultado que não é bom, ele decorre basicamente na área dos diversos, que pega as receitas, e também nos variáveis, que não está muito bom. Mas o que menos influenciou negativamente dos fixos do resultado geral foram os custos fixos. Então, o gestor olha aqui e já vê mais ou menos qual é o rumo. Mas eu vou navegar rapidamente para vocês verem, porque o software é dinâmico. Então, é o seguinte, aqui, ó, por exemplo, o índice geral aqui tem a fórmula, o que ele serve, como é que ele é interpretado, e a gente já viu aqui que o laboratório aqui, esse aqui, ele ficou localizado na posição. Deixa eu mostrar aqui antes para vocês. Aqui, ó, na posição é, próxima aqui. Olha aqui, posição 52, ó, no mês de julho. Ou seja, ele ficou entre os 100 primeiros, ele ficou em 52º lugar, com um índice de 55,88% de eficiência. No máximo de 100%, ele ficou com 51,88% de eficiência. Classificou em 52º lugar, tá? Então, vamos adiante. Qual é a causa disso? Vamos ver aqui, ó. É o IGD. O IGD, que é o diverso, onde pega a parte de receitas, ele ficou no 77º lugar. A eficiência gerencial dos indicadores diversos, só 33% em 100, né? Isso foi o que pesou bastante no desempenho final. Agora, o, os custos variáveis, ó, foi o que ficou mais bem classificado. Em 100, ele ficou no 12º lugar, com um índice de eficiência de 85,71%. Já deu para ver que os custos variáveis são os que estão melhor administrados nesse laboratório. E os custos diversos, e o indicador diverso que pega as receitas, que é onde tem a maior causa de problema, porque ele ficou acima do 75º lugar. Vamos ver o próximo. Aqui, os fixos, olha aqui, ó, ficou em 39º, 39º, com a eficiência de 73%. Bom, então, a conclusão na análise de construção do ranking de competência gerencial é que o laboratório exemplo não apresentou um resultado satisfatório, evidenciando a existência de problemas na gestão econômica e financeira. As causas nós vamos ver agora. Vamos olhar agora as causas nos próprios índices aqui de forma detalhada. Tá? Aqui o índice de eficiência gerencial, a média do banco aqui é 54,13 de eficiência, que é essa linha vermelha, e a média, o melhor resultado do nosso banco de dados, dos laboratórios que participam do ranking da Unidos Consultoria, é 88,24% de eficiência nesse banco. Então, o laboratório tem que andar nessa estradinha aqui, jamais ser abaixo da média. Ele pode até bater no guardrail verde aqui, se tornando o melhor do banco. Mas ele andando na estradinha aqui já está excelente. O que não dá é para furar esse guardrail vermelho aqui, que é a média do banco. Então, vocês veem aqui que no ano, tem vários anos aqui que a gente faz esse software.
No ano de 2021, esse laboratório exemplo, que é um laboratório real, no índice geral de eficiência, que é o médio macro processo de todos os outros processos de dentro do laboratório, sempre que é o nosso exemplo, esse vocês veem que ele navegou dessa forma, ó, sendo que dezembro ficou 41. Mas só nesse mês, até mês de julho, ele ficou, em 7 meses, ele ficou pior 1, 2, 3, 4 meses abaixo e 3 acima da média. Vocês veem que ele não está muito bem, não, né? Não está muito bem. Então, a gente vê que isso aí. Agora, temos que ver as causas, né? Nós vemos assim, ó, do 7 até julho, 42% do tempo ele teve abaixo da média, né? Então, um desempenho gerencial abaixo da média, um pouquinho abaixo da média nesses 7 meses, né? Então, isso o gerente vai todos os meses ele vai vendo como é que ele fica, né? É um sistema que permite um acompanhamento do econômico financeiro de forma mensal, né? E o fato de tu estar muito bem na classificação do ranking no mês, nada segura que tu mantenha essa classificação. Porque mesmo que tu melhore o teu desempenho num determinado índice em relação ao mês anterior, os concorrentes podem ter melhorado mais. Então, tu melhorou o teu desempenho num índice e piorou no ranking. Olha, tu vinha a 280 km por hora, acelerou para 290, mas mesmo assim caiu da quinta posição para a décima, porque os outros aceleraram, melhoraram mais. Então, nada segura que um resultado excelente no presente tenha um futuro perene. Por isso que tem que fazer mês a mês, todos os meses, lançar os dados e acompanhar e fazer a gestão, a gerência, né? Olha aqui o diverso. Aí tu faz a análise aqui, ó, tu seleciona o ano que tu quer e aqui o diversos, ó, que é aquele que pega a receita. Vai ver como ele está abaixo aqui, ó, como previsto antes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em 7 meses só ficou um mês acima. Né? Então, já deu para ver que esse laboratório tem um problema na área de receitas, né? Ou ticket médio baixo, ou número de exames baixo, ou as duas coisas. E assim tu faz aqui selecionando os custos variáveis e os fixos, né? Eu vou passar rapidamente, senão não tem o nosso tempo aqui de apresentação. Olha aqui, ó. Então, aqui os variáveis, faz análise, os fixos, tá? E, por fim, conclui, você chega à conclusão que eu já falei para vocês. Não está bom, né? A classificação dele no ranking não está boa, e os maiores problemas estão na área das receitas, né? Seja por número de exames feitos, né? Ou seja, por ganho de escala, falta de ganho, ou por ticket médio baixo. Mas também tem problemas tanto na área dos fixos mais variáveis, mas os problemas maiores ainda são nesse mês nos variáveis, mas se vocês olharem ao longo do ano de 2021, os fixos ainda são os piores. Mas aí, então tu já vai analisando e vai vendo, só que isso aqui tu vê mês a mês, né? Depois disso aqui, então, tu vai para os diagnósticos, ó, que identifica problema e o ganho potencial. O diagnóstico você faz pela margem de segurança, pela razão operacional, dia do mês. São os indicadores de terceiro nível, são os outcomes de terceiro nível. O índice de eficiência geral é um outcome de primeiro nível, fica lá na cabeça do peixe. Aí, o geral maior que a cabeça do peixe ainda, né? Os outros índices de eficiência, os diversos, os custos fixos variáveis, são outcomes de segundo nível, que estão na cabeça do peixe. Acima também, maior, e na cabeça do peixe fica esses outcomes de quarto nível, que é a margem de segurança, a razão operacional e o dia do mês que atende o ponto de equilíbrio. E todos os demais indicadores serão drivers, que são itens de verificação. Então, aqui que tu mede a competitividade e o risco de solvência. Com esses resultados aqui, deu a competitividade alta pela margem de segurança, alta razão operacional e alta pelo dia do mês, e baixa pelo risco de solvência pela margem de segurança, baixo razão risco de solvência pela razão e pelo dia do mês que atingiu o ponto de equilíbrio também. E aqui, ó, você vê o diagrama de segurança ao longo do mês, esses dois
gráficos sequenciais. O preto aqui é a margem de segurança e o vermelho é a margem, a razão operacional. O desejável, se isso aqui fosse a boca de um jacaré, para não ter perigo, o jacaré tem que estar de boca fechada. Para fechar a boca do jacaré aqui, a margem de segurança tem que subir e a razão operacional tem que diminuir, né? Quanto mais a margem de segurança for maior e quanto menor for a razão operacional, mais vai fechar a boca do jacaré, né? E o sonho seria uma margem de segurança num valor maior do que o próprio valor da razão operacional. Mas é um gráfico que tu olha, se a boca do jacaré aqui está muito grande, a tua situação é ruim. Se a boca do jacaré está fechada, é perfeita, ou mais fechada possível. E se cruzou, né, cruzaram essas duas linhas, é a perfeição. É a melhor situação possível econômico-financeira que um gestor pode almejar. Então, o gestor já tem, aqui pelo um código de cores, tu já sabe, olha, em um segundo tu já vê se tu está mal ou ruim. Né? Em um segundo aqui tu já viu também a questão da competitividade, o risco de insolvência. Né? E isso aqui foi criado pela Consultoria Unidos, em função de 20 anos de observações com laboratórios do Brasil inteiro. Né? Nós criamos uma escala que mede a competitividade e o risco de insolvência, coisa que nós não temos conhecimento que exista no Brasil e nem no mundo. Nem no mundo. Investigue no Google para ver se tem escala para medir o risco de insolvência e a competitividade de laboratórios clínicos. Eu não conheço, não estou dizendo que não existe, mas eu não conheço. Investigue. E se alguém achar, no Brasil ou no mundo, uma escala que meça a competitividade e o risco de insolvência dos laboratórios clínicos, entre em contato comigo, que estão me ajudando no meu crescimento, no meu conhecimento, por favor. E eu vou agregar e vou procurar até saber quem é, se vocês me disserem, para a gente crescer junto, tá? Então, isso aí tudo são aí fazem as diversas análises que agora não dá tempo. Aqui, essa é a escala aqui, ó. Essa escala que eu desenvolvi dessa forma, né? E o bonequinho já confirma se ele está triste, se está chorando, se está alegre, né? O código de cor já disse se tu está alto risco, baixo risco, muita competitividade, baixa competitividade. Classifica tudo visualmente, rapidamente. Quer dizer, esse software todos que eu vou levar todo esse tempo para apresentar, os gestores laboratoriais não precisam mais que 10, 15 minutos por mês para analisar a situação completa econômica e financeira do seu laboratório. Né? Claro, eu aqui estou demorando porque eu estou explicando para vocês. Só essa explicação aqui eu posso fazer um curso de 16 horas só para detalhar isso aqui. Mas na parte prática que me interessa, quem adotar o nosso software, o software do WorkLab SAD, que é o Sistema de Apoio e Decisão da WorkLab, ele vai, em 15 minutos por mês, de uma única vez, num único dia, ele vai ter uma análise completa da situação econômica financeira do seu laboratório, onde é que tem problema, quais as ações corretivas recomendadas e qual a repercussão, qual o ganho potencial se forem implementadas. É um negócio seguinte, é um sistema de apoio à decisão, baseado em dados e fatos, na realidade objetiva dos fatos. Não tem de eu acho, eu pensei, não tem de achar e pensar, tem que medir e comparar. Tá? Agora, quem faz isso? Só o nosso sistema, pelo menos que eu conheço. Tá? Então, de 5 a 15 minutos, não precisa mais que isso para você ter um comando, uma análise completa de problemas, causas e soluções recomendadas. Agora, é um sistema inédito, né? Que eu saiba inédito no Brasil e no mundo. Tá? Então, é isso aí. Aqui são todas as análises feitas aqui ao longo da coisa. Vamos agora para o quadro sinótico aqui de resultados. Tá? Isso aqui, num segundo, tu olha aqui e vê quais são todos os seus processos econômico-financeiro que está melhor ou pior que a média. Melhor ou pior que a média. O que está melhor que a média é um Vzinho verde e o pior é um Xzinho vermelho. Tá? E aí, então, você já vê o que está pior que a média e aí já vai detalhando só no que está pior para ver quais são as soluções e ações corretivas e a repercussão nos ganhos. Então,
não, ninguém vai perder todo esse tempo que eu estou perdendo aqui, perdendo não, ganhando, porque eu estou explicando para vocês, mas tu olha em um segundo já vai onde interessa. E isso aqui é avaliado pelos deltas em relação à média de um processo de benchmark a nível nacional, é competitivo a nível nacional, compara com laboratórios do Brasil inteiro, todas as regiões. Tá? É isso aí. Então, o que está pior que a média é um X vermelho, o que está melhor é um Vzinho verde. O objetivo é as oportunidades vêm, são buscadas onde os processos estão pior que a média, você tem que igualar a média. Isso é que vai identificar os ganhos potenciais, tá bom? Então, aqui no caso, aqui nos custos fixos, está pior que a média, foi o aluguel no mês de julho, aluguel, encargos financeiros, folha de pagamento, leis sociais. Nos custos variáveis, pior que a média, foi apoio e remessa, impostos DARF, material do escritório. Mas aqui interessa vocês pegarem o conjunto. Na área de diversos, né? O pior que a média foi a improdutividade dos custos fixos, que é o custo fixo unitário, o lucro médio bruto por exame, margem de contribuição em reais, o ticket médio, né? O valor médio dos exames, o custo final da mão de obra própria, ineficiência do modo de produzir, se terceiriza mais ou internaliza mais e produz em house, a margem de contribuição em real, a margem de lucro bruto por exame. Tá? Então, está mostrando tudo onde tu tem que ver as ações corretivas em função dessas causas. Né? Então, essa é a conclusão do quadro sinótico. Agora, nós temos também um conjunto de faixa de variação dos indicadores que permite conferir os lançamentos dos dados que vocês fizeram bem ou mal e também já ver uma análise global, um mapa global dos resultados, né? Essa tabela cronológica dos indicadores, né? Tem o mérito de possibilitar uma visão completa e sumária dos resultados dos indicadores de desempenho. Né? Aqui está o exemplo dela, né? Quer ver? Ó, tabela cronológica dos indicadores. Tem todos os indicadores aqui, mês a mês, a média, né? Tem mais uma aqui que tu tem a quantidade de exames reais, os indicadores separados, indicadores medidos em percentual, em reais, né? E tem por ano, tudo direitinho, tá bom? Para ajudar a ver uma visão global da sequência. Seguindo adiante, nós vamos agora para a análise de causas soluções, de custo fixo, variáveis e diversos, tá? Dos custos fixos, né? Então, todos eles permitem fazer o seguinte: aqui vocês têm todos os custos fixos de água, benefício, encargo financeiro, investimentos, material de uso comum, publicidade, telefone, aluguel, condomínio, educação e treinamento, energia elétrica, folha de pagamento, leis, outros serviços terceiros. E para cada indicador você pode ter o realizado no mês, que aparece quando você faz mês a mês aquele mês. Se você clica em cima, ele vai para o valor acumulado do ano, então sempre tem o valor do mesmo acumulado. Ele compara com o ano anterior, aqui o ano em curso, mês a mês, ele pode ter a variação homóloga também onde é calculado o percentual a mais ou a menos num gráfico sequencial, que eu vou mostrar para vocês. O software calcula direto aqui, tu olha e vê o que é vermelho está pior que a média, e ou seja, mais alto, e o que é azul está melhor que a média, o custo é menor. Né? A média do Banco Nacional é essa linha verde, quer dizer, dezembro está pior que a média, novembro pior que a média, junho está melhor que a média, porque está mais baixo, março está melhor que a média, compara com o ano anterior. O software calcula aqui, no caso aqui foi no período anual, pode ser mês a mês. No caso da folha de pagamento, já marcou aqui, ó, ficou 8,99 vermelho, portanto, pior que a média. Esse 8,99% vermelho, pior que a média, representa de um custo realizado no ano em folha de 647.737,46 centavos. A diferença em relação à média foi 53.425, mais alto que a média, portanto, uma análise é um resultado maior que a média, pior. Tudo isso é montado, o sujeito, o gestor laboratorial entra só com 34 dados por mês. 34 dados por mês, somente isso. E ele recebe esse mundo de informações, tudo pronto automático. Tudo pronto automático. Tudo, tudo, tudo. Então, eu vou navegar agora no ano de 2021, demonstrando tudo isso que eu mostrei para vocês. No caso, folha de pagamento, leis sociais, tal, tal, tal. Então, nós vamos ver, não vou analisar mês a mês, porque senão eu não vou poder mostrar nada para vocês aqui, já são 15 para as 4, né? Então,
olha aqui, análise de cálculos, custos fixos, tá? Ó, aqui ó, a variação homóloga, né? Os verdes é quando tu está menor que a média, e aqui já diz o percentual que tu ficou, que a média não, que o ano anterior. Aqui em março, por exemplo, ficou 5,5 abaixo do ano anterior, né? Para a folha de pagamento, e assim tu vai vendo, se comparando com a média e com o igual período do ano anterior, que é a variação homóloga, tá? E isso vale para todos, né? Você pode clicar ali na tabela de indicadores, ele mostra para o mês de julho de 21, que eu estou analisando, todos os indicadores, de cara ele mostra o que é pior que a média está vermelho, o que é melhor que a média está em azul, e ele calcula o delta em reais absolutos e o delta percentual. Quer dizer, vocês sabem tudo onde vocês vão ter que tomar ações corretivas, que estão pior que a média, tem que tomar ações corretivas. Quer dizer, o gestor tem toda a condição de fazer a gestão correta, se comparando com os outros para saber se vai quebrar ou não no futuro, em função da concorrência. É isso. E aqui, se você clicar em cima do mês de julho de novo, ele fecha o ano, o total do ano, ó. Calcula tudo igual, mas para o total do ano. E isso vale para todos os indicadores, seja de custo fixo, custo variável. Quer dizer, você não tem informação econômico-financeira que tu não saiba com esse nosso software, tá? Aqui, quando só clicou aqui no mês de junho, comparou só o mês de junho, ó, o mês de junho ficou melhor que a média. Mês de junho, ó, caso a folha de pagamento ficou 50 melhor, ficou 2.300 abaixo da média melhor. Comparado com o anterior, ficou aqui, ó, um pouquinho pior que o ano anterior, porque o ano atual, que é o azul escuro, está maior que o, né, que 50 mil contra 47, tá, mano? Mas mesmo assim ele ficou melhor que a média do setor. Aqui ele se comparou com ele mesmo no igual período, se comparou com junho do ano anterior, de 2020. Mas na média dos laboratórios do Brasil, no mês de junho ele ficou melhor, porque ficou 4,41% abaixo, mas pior em relação a si mesmo, num benchmark consigo mesmo. E isso vale para todos os, 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 os custos fixos, ó, água, tá? Então, aí vai indo, ó, benefícios, encargos financeiros, financiamentos, investimento, material de uso comum, publicidade, telefone, aluguel e condomínio, né? Educação e treinamento, energia elétrica, leis sociais, outros serviços de terceiros, e assim vai. E é a mesma coisa para custos fixos, tá, pessoal? Nos custos, desculpe, perdão, para custos variáveis. Só que nos custos variáveis tem uma coisinha que se chama assim, ó, que tu tem que usar se comparar com a forma de produzir, porque às vezes você tá com apoio você está pior, mas com reagente, quando que eu chamo reagente aqui é os reagentes, controles, calibradores e os insumos consumíveis, né, cubetas e tal todo. Se tu produz mais, naturalmente, se tu produz mais in-house, esse item reagentes tende a ficar maior que o de apoio e remessa. O que não quer dizer que não seja um modo eficiente de produzir. Então, eu criei um indicador que se chama modo de produzir, que é a eficiência do modo de produzir, que leva em conta a média geral do banco é o 100%. Se tu somando apoio, remessa e reagente ficou com mais de 100%, o teu modo de produzir, a tua política de terceirização versus a política de produção in-house, né, não está correta, porque no conjunto tu está produzindo com uma forma mais ineficiente, está com a ineficiência maior em relação à média. Então, veja bem, é uma abordagem completamente diferente de comparação que eu não vi em lugar nenhum, em software nenhum, nem no Brasil nem no mundo. Esse é o diferencial. Eu vou cruzar rapidamente tudo, porque o essencial aqui se repete o que é custo fixo, e a diferença era o eficiência de modo de produzir que eu mostrei para vocês. Então, mas eu vou abrir aqui para vocês. Então, aqui, ó, aqui, impostos, tal, tá? Impostos retidos, aqui falando aqui o balanço de produção própria terceirizada, que é ineficiência do modo de produzir, que eu já falei para vocês, né? Aqui no caso do laboratório que nós estamos fazendo,
Em 2021, a ineficiência do modo de produzir, que é o balanço entre terceirizado e próprio, comparado com a média, ele ficou 15.558,31 centavos a mais que a média, dando 272.352 por ano. Isso representa 5,71% de toda a receita, de toda a produção. Ou seja, a maneira com que o Laboratório Exemplo, no ano de 2021, produziu, ou seja, o equilíbrio entre produção própria e terceirizada, e ele terceirizou com um determinado laboratório de apoio, com determinada tabela para um determinado perfil de demanda de exames, produziu em relação aos seus laboratórios concorrentes, que é a média do Banco do Brasil inteiro, ele está produzindo com uma perda, com uma ineficiência de 5,71 de toda a sua receita, de tudo aquilo que ele faturou. Veja bem, né? Olha só como é que essas coisas, né? Então, aqui tem os impostos DARFs, tem imposto retido, tem aqui descartáveis, tem manutenção de equipamento, tem material de escritório, aqui o apoio remessa, que também é pior, né? Aqui os reagentes que estão bem melhor, e aí, tá pior ou melhor? É aquilo que eu falei com vocês. Aí tu entra aqui nos diversos, ó. Aí entra aqui, ó, a ineficiência do modo de produzir. Aqui, o 100% aqui é a média dos laboratórios do banco, ele ficou sempre acima da média, 23,56 acima da média do banco, né? Então, ele está com uma ineficiência de 23,59 em relação ao banco. E aqui ele compara com o ano anterior. E eu já calculei e disse para vocês que ele está perdendo um pouco mais de 5% nessa política de terceirização. Ou ele melhora as tabelas dos exames que ele está terceirizando, ou ele pega os mais caros e que sejam uma forma mais rentável de produzir em casa, ou então ele negocia com outro laboratório de apoio, ou busca entrar num consórcio dessas cooperativas de laboratórios para pegar um preço melhor de tabela de apoio de uma forma generalizada. Mas aqui o sistema diz: ó, rapaz, tu está perdendo em relação à média. Tem gente produzindo melhor. Na média, os laboratórios do Brasil estão produzindo de um modo com eficiência maior. O modo de produção dos laboratórios, em média, no Brasil. Ele alerta para o sujeito e tomar uma providência, né? Eu não vi nada semelhante aqui, né? Então, aqui é só análise que eu estou fazendo de uma forma geral, tá bom? Então, vocês veem aqui os laboratórios, os indicadores diversos, né? Os indicadores diversos têm em percentual, em reais e gerais. Aqui vale a pena eu mostrar para vocês alguns aqui rapidamente. Nós temos o GAU, Grau de Alavancagem Operacional, que é importantíssimo, e vários laboratórios fazem o que tem que ser feito, pessoal. Tem que, no mínimo, medir qual é o seu GAU, que o grau de alavancagem operacional é como se fosse o grau de utilização, de ocupação de um hotel, né? Mas só que ele é muito maior. O GAU ele relaciona a margem de contribuição dividido por margem de contribuição menos os custos fixos. Ou seja, o GAU diz ele é um melhor indicador da compatibilidade entre a capacidade de recepcionar, coletar, produzir, faturar, entregar exames, ou seja, a capacidade do laboratório de produzir o máximo com a estrutura das atuais instalações. Daqui a pouco o sujeito está, quando o GAU tem um valor muito grande, significa que ele está com um excesso de instalações, de máquinas, de capacidade de recepcionar, coletar, produzir, entregar, em relação à demanda que ele está fazendo. Significa que ele ou aumenta a demanda, vai buscar novos convênios, ou reduz as suas instalações, diminui seus postos de coleta, ineficiência. O GAU é fundamental porque ele mostra o equilíbrio entre demanda dos exames e a capacidade de atender essa demanda. O GAU, quanto menor, melhor. O GAU melhor hipotético possível seria 1, onde os custos fixos seria 0, porque você dividiria margem de contribuição por margem de contribuição menos custo fixo é 0, seria margem de contribuição dividido por margem de contribuição é 1, né? Lógico que não existe GAU 1. Então, mas quanto menor, melhor.
e aqui, então, no mínimo, meçam para ver se está coerente. Esse aqui, ó, esse laboratório que foi 292.700 exames no mês, naquele ano, no ano de 2021, que está aqui, ó, e aqui é mês a mês, aqui é a média do setor nacional, o GAU médio, esse verde aqui, tá? Então, você vê que alguns meses melhor, pior, tal. Então, tu já vê. Então, o GAU é fundamental no qualquer laboratório que você preze em termos econômico financeiro, tem. Mesmo que ele não tenha comparação com os outros, que o nosso sistema compara com a média do setor nacional. Mas mesmo que ele não tenha, compara consigo mesmo ao longo do tempo, para ver se está melhorando ou piorando, para ver se tu não está com excesso de capacidade ou com excesso de demanda. Porque um GAU muito baixinho também significa que logo, logo tu vai fazer investimento, porque as tuas instalações estão começando a ficar exauridos perante a demanda dos teus exames, né? Então, o GAU é fundamental. Então, o gestor econômico-financeiro da empresa tem que ter o GAU, no mínimo se compara consigo. A mesma coisa aqui, pessoal. Aqui eu só faço análise que eu fiz aqui, olha aqui, a produtividade dos colaboradores, que é o número de exames por colaborador. O nosso sistema dá não só a média nacional, como compara com a média norte-americana, aquilo que a ACC, a norte-americana, prega como nível excelente de competitividade, nível bom, nível regular e nível péssimo. Por exemplo, nível excelente de competitividade, segundo a norma, a Associação Química Clínica Norte-Americana, é igual ou maior que 1.000 exames por colaborador, para laboratórios clínicos não robotizados, né? Ou seja, esses laboratórios que trabalham com esteiras e tal, né? Para pequenos e médios laboratórios tem que ser igual ou maior que 1.000 exames por colaborador. Aí você vai comparando os diversos indicadores, porque, por exemplo, às vezes você pode ter a folha de pagamento, leis sociais, que é o custo final da mão de obra, junto com os benefícios, maior do que a média, vermelho. Mas, em compensação, a tua produtividade dos colaboradores pode ser muito acima da média, muito acima de 1.000. Então, significa o quê? Que você tem uma equipe enxuta que produz bastante número de exames, mas em compensação você paga bem para essa sua equipe bem acima da média. E aí você pode querer ou diminuir a equipe ou buscar adequar as folha no futuro e reduzindo aos poucos, tendo cuidado para não incorrer em ilegalidades na lei trabalhista, mas pode você também reduzir benefícios que são negociados ano a ano, né? Coisas desse tipo, mas dá o rumo, diz o que o gestor tem que fazer. Então, esse nosso sistema de apoio à decisão, ele não tem resposta econômica financeira que ele não dê para os gestores laboratoriais. É um programa inédito no Brasil e no mundo. Olha aqui, ó. E depois tem aqui ponto de equilíbrio, né, em exames e reais, tal, né? O ponto de equilíbrio é fundamental, porque ele mostra no tempo, e no número de exames, ou na produção, ou no dia que atingiu o ponto de equilíbrio, um mês de 1º a 30, uma coisa é atingir o ponto de equilíbrio dia 25, outra coisa no dia 18, porque o ponto de equilíbrio diz o dia em que todas as receitas produzidas até então se igualam aos custos fixos e variáveis. A partir do ponto de equilíbrio, toda a margem de contribuição, que é a diferença entre o valor pago pelos exames e o custo de produção dos exames, que é os custos variáveis, é a margem de contribuição. Toda a margem de contribuição é transformada em lucro até o fim do mês. Agora, um laboratório, o que serve a margem de contribuição? Ela então, pega o custo de produção, o ticket médico, o ticket pago, o valor pago pelo exame, tira o custo para produzir aquele exame, é a margem de contribuição. É o que sobra para enfrentar os custos fixos. Você vai fazendo exame, somando as diversas margens de contribuição, chega um ponto que ela paga os custos fixos, que é aqueles custos os custos terríveis, que tu fazendo ou não o exame, tu vai pagar. No dia primeiro, primeiro dia de cada mês, quando inicia o mês, você já está devendo todos os custos fixos, fazendo ou não exame, vai pagar a folha de pagamento, as leis sociais, vai pagar os seus impostos, vai pagar a água, vai pagar a luz, todos os custos fixos. Então, tu tem que ir fazendo exame, juntando as margens de contribuição dos exames, dia a dia. Quando o volume de margem de contribuição for suficiente para igualar os custos fixos, atingir o ponto de equilíbrio. A partir daí vem os lucros.
todo exame feito, a sua margem de contribuição vira lucro. Então, ponto de equilíbrio é fundamental, todo mundo tem que medir seu ponto de equilíbrio, se comparar com os outros, porque aí tu vai ver se tu está sendo competitivo, se tu tem risco de solvência. Daqui a pouco tu está ganhando muito dinheiro, mas administrando pessimamente o teu laboratório. Aí chega uma concorrência aguerrida, derruba os preços, você não sabe onde é que estão os teus furos, porque você não tem indicador de desempenho dos seus processos, não se comparou, quando vai se dar conta, quebrou. Quebrou. Então, é o seguinte, lucros atuais elevados não quer dizer essência de gestão, qualidade de gestão. Pelo contrário, lucros fáceis levam à indolência, a uma gestão frouxa. Nas nossas consultorias, ao longo da nossa existência no Brasil, tem laboratórios que só o custo de produção dele é maior que o custo total da média dos laboratórios, e mesmo assim ele ganha muito. Por quê? Porque tem um ticket médio altíssimo. Altíssimo. Tem muitos laboratórios que a margem de contribuição média dele, ou seja, do ticket médio, tira o custo para produzir e a margem de contribuição. A margem de contribuição dele, que é o que sobra depois de tirar todos os custos de produção, ainda é maior que o ticket médio dos outros laboratórios. Veja bem, veja bem. Aí, lógico que ele ganha muito dinheiro, mas é um dinheiro que vem fácil hoje, contudo, não vai assegurar um lucro futuro perene. Não vai, não vai. Tem que profissionalizar a gestão, né, pessoal? Então, aqui vai adiante, serve a improdutividade dos custos fixos, que é o custo fixo unitário, né? O software calcula tudo automático, né? E compara com a média, compara com o igual período do ano anterior, compara entre tudo, compara consigo mesmo e compara com a média do banco dos custos fixos, a produtividade dos custos variáveis, que é o custo de produção, e tudo de forma automática. Olha, já vê quanto que está pior, percentual em valores absolutos, compara consigo no igual período do ano anterior e com a média do banco. Não tem nada que tu não resolva aqui. Né? Custo médio líquido do exame, lucro médio bruto do exame, margem de contribuição em reais, né? O ticket médio, margem bruta de lucro, margem de contribuição percentual, custo final da mão de obra própria, né, que soma a folha de pagamento, leis sociais e benefícios. Isso aí é o custo total da mão de obra própria. 100% aqui, né, é a do banco. Se o teu custo final desses três elementos, no caso aqui no laboratório, no ano 2021, deu 100,37, ele está 0,37% acima da média, pior, aí compara com o anterior, tal, né? E assim você vai fazendo análise, tá? Né? E chegando às suas conclusões. Por fim, nós vamos aqui, quase fim, o resultado da empresa. É um DRE, né? Não tem nada de mais no DRE. Aqui, os outcomes do DRE, a rentabilidade bruta e a margem líquida de lucro, né? Rentabilidade do lucro em reais e tal. O nosso DRE é um pouquinho diferente dos outros, porque nós criamos esse gráfico dinâmico, onde o ponto de equilíbrio é uma linha paralela, é uma linha de terra na geometria descritiva, é uma linha paralela, é uma linha de horizonte. Aqui acima é a produção e abaixo tudo que é custo e eventual rentabilidade. Se essa parte azul vai para cima, significa que a produção não foi suficiente para cobrir os custos. Então, essa parte azul indo para cima é o lucro, é o prejuízo. Abaixo da linha de terra, azul representa a realidade. Produção, custos variáveis, custos fixos, rentabilidade. E, ao mesmo tempo, ele marca nas mesmas cores os valores em reais. E aqui dá uma visão global. Mas o grande diferencial do nosso software, do nosso sistema de apoio à decisão, é a média do setor. Você compara com a tua concorrência. Esse laboratório, no mês de julho, no ano de 2021, a rentabilidade bruta dele foi R$ 41.093,05. Um laboratório da média do setor, a rentabilidade foi R$ 40.053,60 centavos. Então, ele ganhou a mais que a média, ou seja, ele está com competitividade mais alta, de R$ 1.039,45. Né? A margem líquida de lucro foi 16,11. A média do setor naquele mês foi
15 pontos por 70, então ele está com 0,41% acima. Então ele compara com a média do setor, não é um DRE comum, é um DRE com processo de benchmark. Onde é que vocês arrumam um DRE com processo de benchmark para pequenos e médios laboratórios? Os grandes até pode ser, que tem a ação vendida em bolsa, tem aquela contabilidade formal, social, societária, que por lei tem que estar lá os valores. Pequenos e médios laboratórios, que se compara como? E onde é que vocês já viram um gráfico como esse aqui, ó, né? Então, eu vou passar rapidamente, né, para vocês verem as variações. Olha aqui, ó, eu faço as análises mês a mês desse laboratório exemplo, que não vem o caso. Ó, vocês viram, ó, agora de agosto, ó, setembro, tá vendo a mudança da rentabilidade? Novembro, dezembro, agora em 2021. Olha aqui, e se eu for para abril de 2020, ó, já a rentabilidade aqui é a rentabilidade, mas negativo, porque se fosse zero, não tinha o azul, significa estar no ponto de equilíbrio. O azul para baixo significa que é a rentabilidade positiva, é lucro. O azul é comendo, entre aspas, né, parte da produção, significa foi o que faltou de produção para atingir o ponto de equilíbrio. Então, quando dá prejuízo, isso aqui representa o que faltou de produção para atingir o ponto de equilíbrio, portanto, igualar receitas e despesas e depois começar os lucros. Entendeu? Um negócio muito bacana. Tá? Por fim, tudo isso repercute no ganho potencial, né, de todas aquelas oportunidades. Tu tem mês a mês, tu tem ano por ano, total do mês, total do ano, tudo isso, mês a mês, o gestor vai tendo o total das receitas e o total das despesas e das oportunidades de melhorias, aquelas que o software identificou que está pior que a média do setor e que, portanto, se você adotar as ações corretivas e preventivas adequadas, melhorando, fazendo uma gestão melhor dos seus processos, basta você se igualar à média e que terá o valor do ganho potencial calculado. O software calcula mês a mês tudo que tu está deixando de ganhar, ou seja, o que tu está perdendo, o que tu não é competitivo. Porque ser competitivo, tu tem que ser tudo igual ou melhor que a média em todos os indicadores econômico-financeiro. Então, as oportunidades de ganho é todos os indicadores, aqueles que estão pior que a média, você se igualando, tanto na parte de receita como na parte de despesa. E é tudo aqui quantificado, então, é identificado e quantificado. Então, aqui, ó, no ano de 2021, esse laboratório ele teria um aumento potencial no lucro de 40 mil por 75,56 por mês, em média, por mês. Ou seja, ele está botando fora 480.906,75 no ano, por estar abaixo da média do setor, por não estar fazendo uma excelente gestão, por ele estar perdendo competitividade, aumentando o seu risco de insolvência, botando dinheiro para o ralo, por falta de gestão profissional. Tá? Então, é um software que diz tudo. Não fala, ele não pode fazer as ações por você. Cabe ao gestor ter energia, boa vontade, competência para implantar sugestões. Ele diz tudo que tu tem que fazer. Agora não faz por você. Ah, não faz. Né? Então, pessoal, isso aqui que eu estou falando, os gestores são os únicos inerentes responsáveis para cada laboratório. Cada laboratório vai ter um conjunto de decisões diferentes que ele tem que tomar. Por exemplo, no indicadores lá de serviço de terceiro, que o cara está pior, tem um está pior porque o contador dele tá muito mais caro, ou porque ele tem sistema de acreditação mais caro que o outro. Então, cada um vai ter uma decisão diferente. O sistema só mostra o que está errado. Agora, o gestor tem que ver por que está errado e tomar providência. Não é?
na parte de impostos, às vezes, o sistema mostra o que está errado, imposto retido é DARF. Aí, se tu tá muito, se a média do setor, por exemplo, é 8, 10% do produzido, e tu está com 15%, por quê? Por quê? Porque se a média toda está em 8, 10, tu está em 15, não pode. Pode. Aí tu tem que ver, tu está declarando de modo errado, podia ser simples nacional, está no lucro presumido, no lucro real, né? Se é no Simples Nacional, que de cara, se tu tem a tua folha, mais que, no mínimo, tem que ser 29% que tu produz, senão não tem jeito nenhum de valer a pena, mas tem muitas vezes tu vai declara de forma errada e às vezes declara da forma certa, mas aplica dentro da declaração um percentual errado. O contador erra e ninguém verifica, o sistema mata, identifica e diz: atenção, gestor laboratório, tem problema aí na sua declaração de imposto de renda. Ou tu está declarando do modo errado, ou tu está declarando do modo certo, mas com índices errados. Né? Está botando dinheiro fora. Isso aí acontece direto com muitos casos, com a nossa experiência desses nossos 23 anos de consultoria aí. Né? Botamos muito dinheiro no bolso de clientes nossos, aí, inclusive que recuperaram declarações erradas. Claro, não receberam dinheiro de volta, mas fizeram encontro de contas durante N anos posteriores, fazendo encontro de conta pelo que a Receita aceitou reconhecer a época que ele declarou errado. E outros que não conseguem buscar no passado passam a declarar certo. Gente que ganha, deixa de perder muito dinheiro mês a mês. O sistema que mostrou. Né? Teve muito contador que ficaram bem chateados com a gente em função do que eles tiveram que enfrentar perante aos donos de laboratório. Né? Então, o que é? A utilização de um SAD, Sistema de Decisão de Apoio, decorre fundamentalmente da competição cada vez maior entre as organizações, bem como da necessidade de obter de forma rápida informações cruciais para o processo decisório. Um SAD é responsável por captar e elaborar informações contidas em uma base de dados, transformando-os em vantagem competitiva para decidir de forma inteligente. É isso o sistema de apoio à decisão. Tá? Olha aqui, ó. Repito, o sistema de apoio à decisão não tem o condão de implantar soluções. Estas cabem exclusivamente aos gestores laboratoriais. No caso do laboratório exemplo, foi identificado no ano de 2020 um ganho potencial nos lucros de 30.844,98 por mês, 370.139,72 centavos no ano. E ressaltamos, somente com aporte de gestão, sem necessidade de novos investimentos e instalações. Tá? E aqui eu falo, lucros vultosos do presente não garante a tranquilidade de um futuro perene, né? Gestão profissional tem que mensurar a competitividade e o risco de insolvência, né? A concorrência é cada vez mais aguerrida e novos players, farmácias, clínicas, apoios, novos modos de recepcionar, coletar, etc., entram de forma impactando o mercado das análises clínicas. O sistema de apoio à decisão WorkLab SAD não só catalisa os lucros atuais do laboratório, mas também adverte da eventual necessidade de mudar o ramo de negócio. Às vezes o sistema mostra que, olha aqui, não dá para continuar aí, é um negócio sem futuro. Antes de você entrar em default, começar a ter prejuízo e aumentar e quebrar, saia mesmo que você saia empate, saia agora para não sair com dívida. Ele mostra também. Ele dá as notícias ruins também. Né? Dá sim, não vou enganar ninguém. Não vou enganar ninguém. Mas isso é uma vantagem. Ele diz a vez, sai, está na hora de sair. Não tem futuro o teu negócio. Tá? Então é bom. O sistema de apoio à decisão agora vocês têm a minha palavra, 4 minutos para completar. Ele tem esse sistema aqui de análise de mercado, onde ele analisa os convênios, médico e exames. Faz todo o cruzamento de convênio, médico e exame. Tu tem cada convênio dá de rentabilidade para o laboratório, convênio por convênio, quais os médicos que solicitam, que exames, de que convênios, produzindo que lucros, né? Quais são os exames mais demandados, qual é o exame
que dentro, além da demanda, você produz quanto por cento da sua produção é aquele exame, as margens de contribuição, é tudo detalhado aqui, e isso vem de forma automática do LIS, do laboratório. Eu não vou entrar em detalhes, só vou navegar para vocês verem rapidamente aí, mas não vai dar para fazer a análise, né? Porque eu sei que já passamos do tempo, né? Então, ele dá tudo isso aí em relação à posição do laboratório no seu próprio mercado, né? Quais são os médicos que tu deve investir? Quais são os médicos que tu vai ter que visitar mais? Quais são os convênios que você deve reavaliar? Os convênios que você deve negociar? Quais são os convênios que você talvez valha a pena deixar de atender em função de liberar capacidade de atendimento? Né? Qual é o médico aquele que tu tem que ser mais amigo, mais parceiro, visitar mais, ligar mais, né? Aqui tu quantifica tudo, o que cada médico, o que cada convênio, o que cada exame deixa para o laboratório, te diz aonde tu deve no mercado buscar, né? Se relacionar ou até ignorar, tá, pessoal? Então, é isso aí. Finalmente, então, recado final. Não existe mais espaço para amadorismo nos negócios na área das análises clínicas. É imperiosa uma gestão profissional. Produzir exames com qualidade não é mais diferencial competitivo, é uma questão mandatória. Portanto, a sobrevivência, os lucros, a permanência no mercado e a capacidade de enfrentar a quebra de paradigmas, né, são as disrupções, somente ocorrerão em um ambiente de gestão profissional e, de preferência, com menos egoísmo. Né? Não vemos alternativa honesta para o sucesso no atual ambiente de negócio das análises clínicas, a não ser gestão profissional como decisão para um futuro inteligente, de longo prazo, via lucros perenes, né, pessoal? E aqui eu agradeço pela atenção, pela paciência, então os meus contatos aí, telefone e os e-mails. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês, a todos nós, e toda e qualquer dúvida que vocês, porventura, tenham ficado, contem com com o meu apoio, com o ombro amigo da Unidos Consultoria. Estamos à disposição de vocês nesses endereços aí, tá bom? E desfrute do nosso WorkLab, SAD, Sistema de Apoio à Decisão, decorrente da junção entre o Sistema de Informática Laboratorial WorkLab e da Unidos Consultoria, na busca que nosso objetivo foi ajudar o sucesso dos pequenos e médios laboratórios do Brasil, que temos certeza nosso produto levará um forte apoio às decisões corretas, assertivas na área de gestão econômica e financeira dos seus negócios. Obrigado a todos. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, somos nós que agradecemos, né? Com toda certeza. Pessoal, então tá aí todos os contatos do Dr. Humberto, para quem quiser saber como obter o sistema, quem ficou com alguma dúvida da palestra. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para nós e aceitar esse convite de estar mais uma vez participando aqui dos nossos conteúdos, tá bom? Eu é que agradeço, porque tenho o maior carinho e respeito pelo profissionalismo que vocês trabalham e pelo sucesso dessa empresa. Muito obrigado e conte comigo. Não esqueçam, me convidem outras vezes, terei imenso prazer de retornar aqui, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, um forte abraço. Tchau, pessoal, até a próxima.